E aí, pessoal, o primeiro jogo na arena. Vamos falar das escalações, vamos falar da torcida, expectativa qual é pro jogo e uma comparação que preocupa. Vamos falar, claro, do X9, porque ele tem uma ideia do time que vai entrar em campo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. E agora é dia de jogo, é dia de ativo. Ele mesmo, Ativo. Ativo Ultra para você melhorar sua relação, apimente sua relação com Ativo Ultra 100% natural, sem contraindicação. E vai por mim, na hora H, tu não vai falhar. Ativo. Esse é parceiro. Na descrição do vídeo, WhatsApp direto do Ativo. E com um desconto por ser aqui do canal do CCD. Ativo Ultra. Tá aí a parceria. Gente, Grêmio e São José, 21h30 na Arena Tricolor, o primeiro jogo do Grêmio em Porto Alegre. E um jogo que é cercado, sim, de alguma expectativa. Após a derrota para o Caxias, o técnico Renato falou em novos negócios, falou em contratações. Nós vimos aí cercado de muitos nomes, mas, de fato, ainda esses novos nomes não apareceram de forma concreta. Então nós temos que falar do jogo e o que pensar para essa partida. A minha primeira preocupação é junto ao torcedor, junto à arquibancada. O Grêmio, no ano passado, sobre a Onda Soares, lotou o estádio, ou grande parte do estádio, por todos os jogos da temporada. Num jogo semelhante a esse, contra o Brasil, o Grêmio botou quase 30 mil torcedores com o Luis Soares. Eu não cito o jogo inicial, onde o Grêmio botou 49 mil torcedores, que tinha uma festa um pouco diferente, que foi aquele jogo contra o São Luís aqui. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio estreou com o Caxias, depois jogou com o Brasil de Pelotas numa quarta-feira à noite e botou 29.900, mas eu vi 30 mil torcedores. Essa foi a comparação do ano passado e toda aquela empolgação em relação ao novo Grêmio que estava sendo criado ali. Hoje, para se ter uma ideia, 3.300 ingressos foram vendidos, a expectativa era, para quem conhece esse ambiente, entre 15 e 20, o que eu acho um bom número, mas a Arena do Grêmio sequer mandou ontem à noite a expectativa de público. Sequer mandou. Então, que o torcedor se mobilize, porque o Grêmio é que importa. Então, essa é a primeira preocupação. O torcedor tem que se colocar. O torcedor tem que ir. O torcedor precisa montar isso e ir ao estádio. Essa é a relação. A relação do torcedor com o Grêmio numa hora em que o Grêmio, de fato, precisa, inclusive, desse voto de confiança. Essa que me parece a lógica. Vamos ver. Primeira situação envolvendo essa relação de engajamento do torcedor. Dito isso, vamos para as escalações. Eu começo com a escalação do adversário do Grêmio, o São José, que é treinado pelo China Balbino, que conhece muito bem a equipe do São José. O São José tem o veterano Fábio, depois tem Fredson, Jadson e Thiago Pedra. Uma linha de 3 zagueiros. Depois uma linha de 4, com Dudu, Carrilho, Nonato e Marcílio. E lá na frente jogam o Alessandro Vinícius, o Charles ou o Caian e o Robertson. Essa é a equipe, 3-4-3, segundo o que está colocando aqui GZH. Eu vi o São José na primeira rodada, teve muitas dificuldades contra o São Luís, e o Grêmio deve e precisa vencer com certa tranquilidade. Tá? O São José joga outra competição, ele joga uma competição ali para classificar, eu acredito, ele é mais forte do que as equipes que vão brigar para cair ali, para não cair e tal. Ele é mais forte, mas mesmo assim ele precisa ele precisa fazer pontos e tal, e deve fazer um enfrentamento, mas eu acredito em uma vitória relativamente tranquila do Grêmio. Já o Grêmio tem algumas dúvidas, tá? O que me falaram o nosso X9, e aí eu faço sempre a brincadeira com o X9, ele dá risada, mas eu faço sempre a brincadeira com ele. Eu digo, cara, tu não acertou nunca a escalação do Grêmio, então eu brinco com ele. Então, mas é legal a gente colocar aqui quais são as ideias de time segundo a imprensa. Tá? Joga Marquezin, João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman e Reinaldo. Vamos de novo. Marquezin estreia, o goleiro argentino,
João Pedro, Rodrigo Eli permanece, sai o Gustavo Martins em relação ao último jogo, Kahneman e Reinaldo. Vija Sante, Pepe e Cristaldo, aí Galdino, Soteldo e André Henrique. E André Henrique indo do JP Galvão para o banco de reservas. Até para tentar dar uma aliviada no JP Galvão. O time do X9, ele fala em Marquezinho, João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman, Reinaldo, Vija Sante, Pepe, Cristaldo, Galdino, Soteldo e JP Galvão. Não tirando o JP Galvão agora, exatamente para ele ter a oportunidade de jogar dentro de casa e fazer gols. O Renato está preocupado com o anímico dele e, de fato, ele sentiu no jogo. Quem viu aquele jogo lá e estava no estádio em Caxias, quando ele erra o gol, ele afunda. Mas ele parecia um avestruz. Botou a cabeça dentro do buraco e queria sair. Ele não joga mais. E ele sente, a todo momento ele bota as mãos na cabeça como diz, pelo amor de Deus, como é que tu errou esse gol? Com o que está acontecendo para tu errar esse gol? E ele não estava mal no jogo ali do ponto de vista de movimentos naquele primeiro momento. Então ali, no lance, o torcedor se incomodou e ele sentiu animicamente. E essa, para mim, é uma das preocupações com relação a esse jogador. Então, acho que o Renato, e aí, se a gente for falar pela sensatez, eu acho que o Renato vai colocar ele para jogar. Eu acho que o Renato coloca ele para jogar. Exatamente por esse ponto, por esse aspecto. O Renato sabe que se ele não der moral para esse jogador nesse momento, esse jogador afunda. E isso preocupa e preocupa demais quando se tem um atleta afundado e um atleta que custa caro e um atleta que hoje é importante dentro da estrutura que o Grêmio montou. É óbvio que durante o dia de hoje nós vamos estar trabalhando sempre com a possibilidade de reforços e nós vamos estar fazendo isso. Mas às 21h30, horário marcado para todo gremista, a hora é do engajamento. A hora é do engajamento. A hora é de mostrar que o Grêmio precisa do seu torcedor. 21h30 de hoje nós vamos estar reunidos entendendo o que o Grêmio vai produzir. É óbvio que hoje eu não vou fazer live, porque o jogo vai terminar 23 horas, 23h30. Nós temos ainda até a 1 lá em GZH e amanhã a gente tenta fazer alguma coisa aí para aproximar e para falar desse jogo. Né? Óbvio que hoje eu ainda faço vídeo durante a tarde, faço vídeo pós-jogo, mas live hoje a gente não vai conseguir fazer exatamente porque fica muito, muito difícil da gente montar lá uma live às 1h30 da manhã, que é a hora mais ou menos que eu chego por aqui. Tá bom? Vamos tentar ganhar esse jogo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.